Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Lemos, fiz esse trabalho junto com o Heitor Martins para a disciplina de Medidas e Avaliação, ministrada e orientada pelo professor Dr. Raul Ozek, pela Universidade Federal do Paraná, agora em 2022. Tá? O nosso tema ele é o exercício físico e seus benefícios em portadores de diabetes tipo 2. Tá? A diabetes tipo 2 ela é o tipo de diabetes mais frequente aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o que é a diabetes? Diabetes ela é uma doença ou um tipo de condição metabólica onde o corpo ele é incapaz de consumir, produzir e aproveitar a insulina, tá? A insulina é que ela é ingerida de qualquer tipo de carboidrato. Então, na diabetes tipo 2, o organismo ele produz menos insulina, o pâncreas ele produz menos insulina e a insulina faz menos efeito no nosso corpo. Isso que se chama de resistência à insulina, resistência insulínica, tá? E aumento de níveis de açúcar no sangue. Os diabéticos tipo 2, eles não são insulina dependentes, então eles não precisam ficar controlando a insulina o tempo todo, fazendo injetando insulina no corpo o tempo todo, e não existe ausência completa de insulina, tá? E o que é essa insulina? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Então, a falta de insulina no organismo, ela provoca o déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, a diabetes. Tá? A alta taxa de açúcar no sangue, ela é chamada de hiperglicemia e é muito comum em diabéticos. Quais são as causas da diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, como eu já disse, ela é a forma mais frequente de diabetes no Brasil e no mundo, e ela é causada por alterações na produção de insulina pelo pâncreas. Tá? Pode ser também causada por processos autoimunes, por fatores genéticos, e o mais comum é pela má rotina de alimentação e pela ausência da prática de exercícios físicos pelas pessoas que têm a diabetes. Então, ao longo da vida, por causa desses fatores genéticos, por causa dessa má alimentação, por causa da falta de rotina de exercícios físicos, ou seja, como resultado do estilo de vida que a pessoa adota e pelos genes herdados por ela, o organismo ele vai ficando mais resistente à insulina conforme o passar dos anos, tá? E de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a IDF, o Brasil é o quinto país no mundo em incidência de diabetes, com 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 a 79 anos. Tá? E segundo o site, a estimativa da incidência dessa doença em 2030 é que chega a 21,5 milhões de adultos doentes. E qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Inicialmente vou falar sobre a tipo 1. Tá? Ela geralmente acontece em jovens, então a pessoa ela já vem geneticamente com a doença, tá? E ela tem uma evolução muito rápida no organismo. Então o pâncreas ele já tem essa pouca ou nenhuma produção de insulina e a evolução é muito rápida, gerando que a pessoa tenha a diabetes tipo 1. Tá? Então, por ter essa pouca ou nenhuma insulina pancreática, a pessoa precisa sempre do controle de insulina, então precisa sempre da injeção de insulina no corpo. E geralmente indivíduos são magros ou de peso corporal normal. Já a diabetes tipo 2, ela geralmente em adultos, tá? Devido aos maus hábitos que eu já disse anteriormente. Isso não quer dizer que jovens, pessoas mais jovens, não tenham diabetes tipo 2. Não, elas podem ter. Então, existem casos de pessoas mais jovens que têm a diabetes tipo 2 também por causa de fatores genéticos, maus hábitos, tanto alimentares quanto de rotina de exercício físico. A diabetes tipo 2, ela é de evolução lenta, então, aos poucos, o corpo vai ficando resistente à insulina, tá? E a produção de insulina vai ficando menor. Então, a insulina pancreática do diabético tipo 2, ela é normal, tá? Só que é uma produção defeituosa. O pâncreas ele tem uma dificuldade na produção da insulina. Por eles não serem insulino dependentes, eles não precisam do controle de insulina sempre. E geralmente os indivíduos que têm a diabetes tipo 2, devido aos maus hábitos alimentares e a falta de prática de exercício físico, eles apresentam sobrepeso ou obesidade. Tá?
Então, quais são os sintomas da diabetes tipo 2? Sede constante, causada pelo açúcar e pelo aumento da frequência urinária. Tá? Então, devido à frequência urinária, o corpo vai pedir para repor os líquidos que foram, que foram para fora. Tá? Então, sede constante, boca seca, a vontade de urinar com frequência alta. Essa frequência urinária é resultante da tentativa dos rins em eliminar o excesso de gordura no sangue. Tá? Formigamento nas pernas e nos pés, feridas que demoram mais a cicatrizar, visão embaçada, cansaço frequente devido à desidratação também. Tá? E os tratamentos da diabetes tipo 2? Como eu já disse, eles não são insulino-dependentes, então eles não dependem da aplicação de insulina. Então, medicação via oral, ela já é o ideal e facilita o funcionamento do organismo e diminui ali os níveis de glicemia para que o açúcar que fica ali no sangue, ele pare de oxidar e pare de atacar as paredes dos vasos sanguíneos. Tá? E os principais tratamentos giram em torno de uma alimentação mais saudável, de ser fisicamente mais ativo, para perder peso, para reduzir os níveis de colesterol e reduzir os níveis de pressão arterial no corpo desses indivíduos. Tá? Então, um dos melhores tratamentos para diabetes tipo 2 é o exercício físico, que quando ele é realizado de maneira progressiva, a capacidade física do portador dessa doença também vai aumentar progressivamente, e assim vai melhorando as consequências que essa doença pode causar no corpo. Tá? Falando de exercício físico, inicialmente a gente fala sobre exercícios aeróbicos para os portadores dessa doença. Tá? Então, exercícios aeróbicos envolvendo ali grandes grupos musculares, como uma caminhada, andar de bicicleta, corrida, natação, dança, entre outros tipos de exercício aeróbico, eles são indicados para essas pessoas. Tá? E a recomendação mais atual para diabéticos é de 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana, ou 75 minutos de exercício de alta intensidade por semana. Tá? E como eu disse, gradual. Então, a atividade física ela deve ser iniciada mais leve e gradualmente ir aumentando. Então, inicialmente, de caminhadas mais rápidas, de 10 minutos em terreno plano. E depois, semanalmente, ou a cada sessão de treino, ir aumentando um pouquinho ali. Então, até alcançar de 30, 60 minutos diários de exercício aeróbico. Tá? Um ponto importante para os diabéticos é a atenção com a hidratação. Então, é orientar sempre que esses indivíduos eles não esperem ter sede, não esperar que o corpo desidrate para ingerir líquido. Então, ali é indicado que eles bebam líquido de 200 ali, ml, mais ou menos, a cada 30 minutos de exercício, tá? Falando ainda sobre exercício físico, vamos falar agora sobre treinamento de força. O treinamento de força é muito importante para indivíduos que têm diabetes, tá? Por quê? Porque o treinamento de força ele estimula a produção de insulina no nosso corpo, tá? Então, além disso, o treinamento de força também ele previne doenças associadas à diabetes, também a redução de gordura visceral e auxílio no peso corporal, tá? No controle do peso corporal. O que isso quer dizer? Prevenção de doenças associadas, doenças cardíacas. Então, realizando também de força, reduzindo gordura visceral, auxiliando no controle de peso, isso vai fazer com que as pessoas tenham menos riscos de doenças cardíacas, tá? Que possam acontecer. Isso também, o treinamento de força, ele melhora também o aproveitamento de glicose no músculo e também o fortalecimento muscular. Tá? Alguns cuidados na prática do exercício físico para diabéticos. Um dos problemas mais comuns ocorridos nos diabéticos durante as sessões de exercícios físicos é a hipoglicemia. E para prevenir que essa hipoglicemia aconteça, são necessários alguns cuidados. Esses cuidados são principalmente ali, monitoramento de glicemia no corpo, aumento da ingestão de carboidratos antes e após a realização do exercício. E isso também pode acontecer, por exemplo, se a pessoa vai fazer algum treinamento mais longo, assim, de corrida, por exemplo, mais longo, e ela ingere carboidrato de rápida absorção, tá? Para que não fique com essa falta de açúcar no sangue, tá? Procurar injetar insulina em uma região do corpo que não seja utilizada durante o exercício e, quando possível, se exercitar com um companheiro, ter alguém do lado ali para que, caso aconteça alguma coisa devido à doença, tem alguém do lado para realizar ali os cuidados iniciais na pessoa. Tá? Sobre a parte da região do corpo para injetar insulina, então é indicado que se a pessoa vai fazer, por exemplo, uma corrida ou vai fazer um treinamento de força ali com membros inferiores,
que injete a insulina em membros superiores, ou ao contrário, vai treinar superiores e injete a insulina em membros inferiores. Tá? É importante também manter uma hidratação adequada antes, durante e após o exercício, porque qualquer alteração nos níveis glicêmicos pode causar a poliúria e aumentar o risco de desidratação. O que é a poliúria? É a micção mais frequente. Então, é a vontade da pessoa de urinar com mais frequência, e isso causa a desidratação. Então, é importante essa hidratação, uma boa hidratação e durante, antes e após o exercício. Tá? E para minimizar os riscos de lesões ortopédicas e irritação nos pés, é recomendado o uso de sapatos especiais e adequados e fazer sempre a inspeção, a verificação nos pés de pessoas que têm a diabetes. Tá? O diabético com retinopatia, ele deve evitar os exercícios associados a movimentos bruscos da cabeça que elevem a pressão arterial e a manobra de Valsalva, que é a realização de um esforço expiratório contra a resistência fixa da glote, ou fossas nasais e bocas fechadas, tá? Então, aqui como conclusão do nosso trabalho, os estudos eles demonstraram que o exercício físico ele pode diminuir as concentrações de glicose sanguínea, melhorar a sensibilidade à insulina no nosso corpo e até mesmo diminuir o uso de medicamentos utilizados para o controle sanguíneo. Então, como a gente viu, treinamento aeróbico, treinamento de força, eles têm uma produção de insulina maior e tem um aproveitamento da glicose ali no músculo, tá? Melhor. Então, isso auxilia os portadores dessa doença. Outras adaptações também são encontradas como a melhora no condicionamento cardiorrespiratório, o aumento na força, aumento da hipertrofia muscular nesses indivíduos e a diminuição de tecido adiposo após períodos e sessões de treinamento físico. Tá? Treinamento como treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento concorrente. Essas são as nossas referências. Tá? Gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria de agradecer ao professor, ao Oziek, a ministrar as aulas e as orientações de acordo com cada assunto. Tá? Muito obrigado.